Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, vamos começar, senhor presidente, pelo primeiro projeto, que trata do programa, ou do Renda Melhor e Renda Melhor Jovem. Programa cuja finalidade consistiu em atender a socorrer parcela da parte mais sofrida da nossa população. O governo do Estado, ao encaminhar a mensagem, procura justificá-la a partir da seguinte expressão: tenho a honra de submeter à elevada deliberação dessa egrégia Casa Legislativa. O governo ainda diz que tem a honra. Esta iniciativa não honra. Esta iniciativa não só desonra, esta iniciativa desmoraliza. Não é possível que qualquer ser humano se sinta honrado ao tentar fazer o mal àqueles que são os mais sofridos. A Defensoria Pública nos encaminhou um arrazoado, demonstrando, inclusive, ser esta iniciativa flagrantemente inconstitucional. Era de se esperar, senhor presidente, que a Comissão de Constituição e Justiça, que afinal de contas é a comissão que representa o Poder Legislativo, para a apreciação inicial da constitucionalidade das matérias, poderia, pelo menos, ter a sensibilidade de acolher a manifestação da Defensoria Pública. Poderia expressar o dever maior de solidariedade, pelo menos. Mas não. Por 5-2, foram 5 votos para afirmar a constitucionalidade de algo que é inconstitucional e desumano, e 2 votos contrários. Convém que os servidores públicos, que a população de um modo geral, e nesse caso, as representações dos setores menos favorecidos, convém tomar ciência do nome dos parlamentares, de acordo com o posicionamento de cada um. Nós não podemos mais admitir a generalização. Não é possível. Cada um está nesta casa para assumir a responsabilidade pelo seu voto. Mas os meios de comunicação poderiam também contribuir para esclarecer à população o posicionamento de cada um nesta casa. Então, nesta matéria desumana, que afronta o mais elementar dever de solidariedade de qualquer pessoa, o nosso voto, o voto da bancada do PSOL, será contrário. E agora vamos a segunda matéria em discussão. Tive a oportunidade, me manifestando pela Comissão de Servidores Públicos, dizer da óbvia, gritante inconstitucionalidade da iniciativa. Cheguei a dizer que estamos diante de direitos adquiridos. E a Constituição diz: a lei não prejudicará. O ato jurídico perfeito,
o direito adquirido e a coisa julgada. É preciso que o governo compreenda o significado da segurança jurídica. E é o governo que tem o dever primeiro de cumprir a lei, de cumprir a Constituição. O governador do estado, ao tomar posse, e tomou posse diante do poder legislativo, fez um juramento, jurou cumprir e defender a Constituição, que ele agora agride, que ele descumpre. Mas como é possível, também na Comissão de Constituição e Justiça, ter sido considerada a iniciativa constitucional? Os servidores públicos, os policiais militares, os profissionais da segurança pública, têm que conhecer a manifestação de cada um nas diversas comissões. Tem que conhecer para cobrar, pelo menos agora, de forma derradeira, na votação em plenário. Porque todas as matérias, inclusive esta, todas as matérias serão votadas nominalmente. Ninguém vai poder se esconder na conveniência do anonimato em relação ao voto. Vai assumir o voto aqui, mas é preciso que o posicionamento de cada um seja conhecido. E aí, senhor presidente, tive eu a oportunidade de dizer que as iniciativas do governo são tão absurdas e tão inconstitucionais, aí falo de todas, que eu custo a crer que elas resultem da insensibilidade ou da incompetência do governo. Será que há algum propósito político embutido nessas anomalias, nessas inconstitucionalidades? Será que o governo pretende promover uma convulsão de tal ordem, de modo a fazer com que a população patrocine reivindicações que não sejam as melhores, ou se submeta? Porque há requerimentos de CPI. E vamos começar, senhor presidente, a dos incentivos fiscais. E aí, vemos... Nobre deputado, para concluir, porque tem... representantes da base do governo falando na importância dos incentivos fiscais. Mas é preciso fazer a distinção entre incentivo fiscal e favor fiscal. Claro que o incentivo fiscal tem a sua razão de ser, mas é preciso verificar a aplicação e os resultados. Nós temos no estado do Rio de Janeiro alguns exemplos de resultados positivos em relação a verdadeiros incentivos fiscais. Mas e os favores fiscais? E aí, senhor presidente, além dos favores fiscais, nós temos também o oportunismo fiscal. Leis gerais que reduzem alíquotas, mas sem que haja a necessária fiscalização. Aí o oportunismo fiscal leva ao não recolhimento dos recursos. Então, temos no estado do Rio de Janeiro uma espécie de orgia fiscal. Somente uma comissão parlamentar de inquérito poderá investigar. Eu não quero crer que o governo, ele próprio, que está completamente desorganizado ou age de má fé, que ele não tenha interesse em que uma comissão parlamentar de inquérito, e só uma comissão parlamentar de inquérito. Eu não acredito, e digo isso da tribuna, que esteja havendo pressão sobre os deputados que assinaram o requerimento de CPI, feito pela bancada do PSOL, para que perca o número necessário, de acordo com a Constituição. Nem posso crer nisso, porque o parlamentar que assinou, e que porventura ousar retirar o próprio nome, a própria assinatura,
estará se comportando com a mesma desonra com que se comporta o governador por encaminhar essas matérias. E a outra CPI, por último, para concluir, senhor presidente, a CPI do Rio Previdência. Eu trouxe semana passada, e concluo, senhor presidente, a entrevista do governador do Estado e do atual secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa, antes presidente do Rio Previdência. 11/5/2012, somente para concluir, conseguimos capitalizar e alcançar a autossuficiência do fundo, que antes precisava de ajuda financeira do governo de cerca de 2,5 bilhões por ano. E diz ele que o Rio Previdência, em meados de 2012, tinha olha, é duro, ativo de 84 bilhões, só abaixo do fundo de previdência dos funcionários do Banco do Brasil. Aliás, o Banco do Brasil que agora vai fechar inúmeras agências e um plano de demissão incentivada na fase do desemprego. O Banco do Brasil que tem uma finalidade social em vários municípios do país afora, onde só há agência do Banco do Brasil. É um absurdo outro. Mas aqui o Rio Previdência, diante do que consta dessa entrevista, que eu não vou relatá-la todas porque não tem tempo, não é possível que esta casa, até para colaborar com o governo, não vai instalar também a CPI do Rio Previdência. Então, são duas comissões parlamentares de inquérito extremamente necessárias. A da questão fiscal dos incentivos e a do Rio Previdência, porque o correto seria, e encerro, temos mais 9 deputados que as mensagens fossem devolvidas ao governo, que fizéssemos essas duas CPIs, de modo a que pudéssemos, então, encontrar as verdadeiras saídas para essa crise de responsabilidade que vive o Estado do Rio de Janeiro, patrocinada pelo governante. Muito obrigado.